Vou chamar Gustavo aqui, Arthur. E aí, Ubaldo? Boa noite, pessoal. Sejam todos bem-vindos. Eu convidei nosso amigo Gustavo, que acabou de entrar, e João, ele não vai poder participar hoje, ele não está se sentindo bem. Está tendo uma reação adversa de um medicamento que ele tomou, e aí ele está de repouso para poder estar melhor para a semana que vem. Gustavo está pedindo para entrar. Eu já respondi, é a segunda vez que eu respondo. Mas nada dele agora. Eu acho que a câmera só está invertida. Isso. Tá, agora tá. Boa noite, tudo bom? E aí, Gustavo, primeiro, Tudo na paz, graças a Deus. Já vi que você deu as más notícias, né? Que a nossa discussão hoje vai ficar um pouco mais empobrecida pela ausência de João, mas a gente vai tentar manter a qualidade. exatamente. Deixa eu corrigir aqui. Hoje eu também estou improvisado aqui, porque eu estou na casa dos meus pais, que eu tive um problema na minha casa e a internet aqui também não é muito boa. Espero que o pessoal que esteja assistindo tenha um pouco de paciência, se por acaso cair. Bem, mas vamos iniciar, né? Vamos. O nosso objetivo hoje, pessoal, é conversarmos sobre o papel do mestre. O mestre no RPG, ele tem um papel fundamental, certo? Ele tem um papel Gustavo, Arthur deu uma sugestão aí a respeito do balanço, que tá tremendo no celular. Agora deu uma estabilizada É bem. porque, é porque, justamente, como eu disse, eu tô improvisado hoje, então vai ter que ser assim, velho. Tá na Ok. mão aí, não tem condições, pô, de segurar estável, não. Desculpa aí, galera. Bem, como eu estava dizendo, o papel do mestre. Nós temos como mestre, o papel de gerar uma história cativante, instigante e divertida para todo mundo. Para que essa história seja gerada, ela precisa de uma plataforma. E essa plataforma é exatamente o sistema que nós escolhemos para gerenciar aquela ideia que nós tivemos, né? Então, se nós vamos falar sobre um, um período futurista, algo como um cyberpunk, não sei se vocês estão familiarizados com o termo, mas se vocês forem falar de algo assim, vão ter sistemas que lhe atendem melhor. Se você vai falar de um jogo de fantasia medieval, já vai ter um outro conjunto de sistemas que lhe atendem melhor. Inclusive com regras específicas, talentos específicos, enfim, características específicas para lhe ajudar na ambientação. Inclusive propostas de aventuras, entre tantos outros recursos que eles podem sugerir para vocês, já lhe ajudando a dar essa partida. Quer continuar, Gustavo? Não, pode continuar, Kleber. Quando for mais pra frente, eu faço minhas inserções. Esses sistemas, eles são regidos pelas suas regras. Nós temos um conjunto de regras que nos fornecem parâmetros. Esses parâmetros servem para avaliar, normalmente, avaliar o sucesso ou fracasso nas ações que os jogadores estão tomando. Mas também serve para avaliar esse sucesso ou fracasso nas ações que os personagens do mestre estão. Quando eu distingo, é porque os personagens do mestre
eles têm privilégios. Às vezes, para a história andar, aquela história só se justifica se o personagem logrou êxito em alguma atividade que ele tentou fazer. Eu suspeito, tá fácil, né, da gente se verificar isso aí. Quem puder, responda aí se assistiu um filme chamado Meu Malvado Favorito. É uma animação. Já assisti. Quem tiver assistido vai ter um dos filmes que o cara vai roubar a lua. Ora, num RPG o camarada precisaria fazer um teste muito difícil para fazer um negócio desse. O tema do RPG tinha que ser um negócio fantástico que permitisse o cara roubar a lua. Mas ainda assim teria que ter um teste. Entretanto, se o cara não tivesse roubado a lua, o filme não existiria. Então ele precisou de uma prerrogativa. Aquele teste tinha que obrigatoriamente ter sucesso. Então, o personagem do mestre nem sempre precisa passar pelo teste para garantir o seu sucesso, porque às vezes a história demanda que aquele teste tenha um sucesso automático. Mas fora isso, você E precisa. eu concordo com isso, Cliver. Eu acho que, como você estava dizendo, o sistema ele é a alma do jogo, assim como os jogadores, né? Ele precisa existir para estabelecer limites e estabelecer também regras para que se consiga resolver um problema, né, que venha a ocorrer, uma dúvida, ou como pode se proceder em roubar uma lua, por exemplo, como você estava dizendo. Então, assim, eu até me perdi um pouquinho aqui, porque aqui está uma zoadinha e eu estou me desconcentrando um pouco, mas como o Clive estava falando, o sistema é uma parte muito importante do jogo e ele é extremamente necessário. Quando você coloca um NPC do mestre, certo? Um personagem do mestre, eu acredito que você não necessariamente precise rolar todos os testes para ele saber se ele é eficaz naquilo ou não. Alguns sim, principalmente se estiver em combate ou com jogadores ou algo do tipo, ou fazendo alguma interação social. Mas nem toda rolagem ele precisa fazer. O que é que tu acha, Cliver? Isso traz dinâmica. Né? Se você tiver uma noção de senso de justiça, você pode flexibilizar determinadas coisas para não perder a dinâmica do jogo. Isso. Imagine que se a gente está contando uma história, a interrupção da história para um lançamento de dados já é uma fuga daquela realidade. É uma situação onde nós lembramos que não estamos lá naquela realidade, e sim nós estamos de fora controlando aqueles personagens. Então, todo lançamento de dado é uma quebra me faltou a palavra agora, de imersão. Uhum. Então, toda vez que a gente precisa lançar um dado, a gente está quebrando a imersão. Entretanto, o sistema ele precisa de um método de avaliação. E esse método de avaliação é baseado normalmente, né, em aleatoriedade. Às vezes ele é em alocação de recursos, mas normalmente ele é aleatório. Só que aí a sua ficha lhe dá características que sobem a sua probabilidade de sucesso ou diminuem de acordo com o que você configurou nela. Certo. Quando é alocação de recursos, você vai ter um conjunto de recursos que pode ser maior ou menor de acordo com o que você fez na sua ficha. Talvez isso não esteja tão claro para vocês, mas um exemplo bem recente, moderno, inclusive, é Tormenta 20. Tormenta 20 tem coisas que você precisa fazer que você vai lançar um dado. Isso é um teste de aleatoriedade. Você vai lançar aquele dado e, de acordo com a sua capacidade,
você vai ter mais chance ou menos chance de sucesso. A alocação de recursos está lá no Tormenta 20 também. É um negócio chamado PM. Determinadas atitudes que você vai tomar, você tem que ter PM. Então você destina recurso para que aquela ação aconteça. Então, às vezes, essa ação demanda que você lance um dado depois. Mas, na verdade, às vezes não. Às vezes você gasta o recurso e aquele efeito já acontece automaticamente. É uma característica do sistema. Ele lida com a aleatoriedade e com alocação de recursos. Bem, mas as regras estão lá. E elas servem para avaliar esse tipo de coisa. Seja por alocação de recursos ou por aleatoriedade. O seu papel é conhecer as regras. Aí, O do mestre, no caso, né? Nós como mestres. Né? Ó, Arthur fez um comentário aqui. Foi Arthur. Certo, Arthur fez um complemento aqui. Que o personagem do mestre não precisa rolar dados fora de cena de interação. Só nas cenas que ele estiver interagindo com os jogadores. É uma forma de avaliar e está muito, muito precisa, muito correta. Às vezes nem interagindo com os jogadores. Às vezes você quer que o NPC faça algo e ele vai fazer. Mesmo interagindo com os jogadores. Um exemplo muito comum disso é quando você quer que o NPC seja alguém que está infiltrado. Isso. E que naquele momento ele não seja percebido, você vai deixar ele ser percebido mais tarde. Exato. Você não precisa ficar rolando a capacidade dele, por exemplo, enganação em alguns jogos, o tempo todo. Você considera aquilo um sucesso. Certo? Só quando os jogadores começam a desconfiar e tentam fazer teste contra o seu personagem, aí você começa a pedir testes para ele. Mas ainda assim, existe um negócio chamado metajogo, que é quando o jogador percebe coisas que o seu personagem não percebeu. E ele tenta transmitir essa informação para o seu personagem. Lembra que eu falei que o lance de dado tira todo mundo da imersão instantaneamente? O ideal seria não ter o lançamento de dados. Pois é. Nessa situação, se você desconfia de que um NPC está tramando contra você e você pede um teste para ver se ele está falando a verdade. Se naquele momento o mestre faz um teste contra o seu, isso te tira da imersão e te bota na cabeça que aquele cara está traindo mesmo. Porque se ele não estivesse traindo, não precisava de teste. Exatamente. E isso pode quebrar até a própria história que está sendo contada. Porque vamos supor que numa situação dessa, o jogador tira um 20. Tem sistema que 20 é um acerto automático, inclusive em perícias. Então, se a pessoa que está interagindo, o NPC que está interagindo com o jogador é o vilão da história, só que ele está infiltrado, como você disse, por exemplo. Ele está sob os mantos, né? Está escondido, está tramando. E o jogador tira um 20 numa situação dessa, como é que fica o restante da trama, entendeu? Perde um pouco a imersão. Pois é. Eu lembro de uma campanha, inclusive, que foi o Gustavo que estava mestrando pra gente, que tinha um camarada, que era de uma guilda. A gente vivia numa cidade que era escravocrata, e a gente conseguiu fugir dessa cidade depois de brigar com a guarda. Esse cara foi quem nos ajudou a fugir. Nos levou para o refúgio dessa guilda. Lá nessa guilda, recebemos uma missão, fomos para uma caverna, esse cara foi com a gente. Entrou na caverna, cumpriu a missão, saiu. Quando saiu, o infeliz, lascou a gente. Ele queria o fruto daquela missão. É verdade. Aí imagina se na hora que esse cara se oferece para ajudar a gente lá na vida escravocrata, vai um da gente e consegue um sucesso desse que é irrefutável, né? Em algum sistema. Quebrada a história. E em quebrada a história, Gustavo ia fazer o quê? Ia transformar o cara num vilão ali instantaneamente.
Não que ele não fosse, a história dele já estava definida. Mas o cara não estava preparado para se revelar, porque para ele se revelar, ele precisava do objeto que estava lá na caverna. Então, Exatamente. é uma situação onde você precisa que o seu personagem tenha um sucesso, independente do que está acontecendo. Numa Então, situação você dessa, Cliver, evita o o que é que lançamento de pode, dados. o que é que o mestre pode ser feito? Uma sugestão, né? Cada mestre vai analisar mais uma sugestão. Se acontecesse, hoje eu estou narrando quinta edição de Dungeons and Dragons, certo? Se acontece uma coisa dessa, eu vou vetar o teste do jogador. Vou dizer, ele vai jogar lá, se não for um 20, rezar para não ser um 20, você não percebe nada. E depois de algum tempo, você pode dar uma inspiração para ele, sem ele saber por quê. Entendeu? Ó, toma aqui uma inspiração para você. Entendeu? É como uma troca. Você Disfarçadamente. deixou disfarçadamente, lógico. Porque se eu dou na hora, o jogador vai sacar que tem alguma coisa errada com o personagem. Entendeu? Então também quebra um pouco a imersão. Deixa passar. Ó, vamos lá, o cara tirou, sei lá, um 18 no dado pra saber se o cara tá mentindo. Pra você, ele tá falando a verdade. Beleza, segue a vida. Daqui a uma hora depois do jogo, ó, toma aqui uma inspiração pra tu. Poxa, mas por que não? Guarda essa inspiração. Acabou. Entendeu? Ele vai ficar, e é uma troca em prol da história, para que a história não se quebre, não se dilua num momento que não é propício. Mas perceba, e vocês também que estão assistindo, esse critério adotado por Gustavo para fazer justiça, ele só é possível porque ele conhece esse recurso da regra. Isso. Então, o que é que eu digo para vocês? Não é obrigatório que vocês dominem as regras. O ideal seria dominar. Mas se fosse esperar você dominar a regra para começar a mestrar, talvez o seu grupo nunca nasça. É Então, verdade. o ideal é você pegar aquele conjunto de regras que existe no livro e ler ele e entender. Em média, dá umas 20, 30 páginas. Não é um negócio muito profundo. Você dá uma lida, você sabe que aquilo existe, mas você não precisa ter aquilo decorado naquele momento. Você precisa saber que existe. Certo? Exato. E aí, sabendo daquilo, você vai, durante o jogo, você vai preparar a sua campanha, sua sessão. Seja lá qual for o formato de aventura que você queira. Você prepara ela. Quando você prepara, você vai sentir necessidade de, nessa preparação, constar uma regra aqui e outra ali. Então você volta lá na regra. E não Entendeu? tem problema nenhum, principalmente para jogador novo, de abrir o livro no meio da sessão e ver alguma regra que você está em dúvida. Isso acontece com mestres que são experientes, acontece diuturnamente com a gente. Os sistemas hoje, eles são uns sistemas mais complexos e a gente, naturalmente, não tem tanta memória para decorar todas as nuances de um sistema. É quase impossível. Tem gente que consegue, mas pelo menos para mim é um pouco difícil. Eu não tenho uma memória muito boa e sempre que vem uma dúvida eu consulto no livro na hora, ou então, obrigado, bem. Ou então eu resolvo de alguma forma no momento, né, da mesa, e depois eu consulto. Se for algo que vai demorar muito tempo, que quebre a imersão, entendeu? Exatamente. Você tem esse recurso, até porque 90% dos RPGs, eu digo 90% só para não errar. Porque vai que eu digo 100% e tem ali algum que não tenha. Né? Mas todos os que eu conheci tem um negócio chamado a regra de ouro, que é aquilo que autoriza o mestre a flexibilizar as regras. Entretanto, nosso último ponto vai ser para a gente ter um parcimônia nisso. Então a gente vai chegar nesse ponto e vai explicar a vocês quais são os malefícios de usar demais a regra de ouro. Então a gente chega nesse ponto. Agora eu queria passar para o próximo.
Se vocês tiverem dúvidas a respeito desse, botem aí que nós vamos tentar esclarecer. Tendo a regra, lembra que eu disse que você vai ler a regra, vai ter um conhecimento elementar dela e depois você vai desfraldando ela à medida que você vai preparando a sua história. Pois é, a sua história é o coração da sua mesa. A sua história é aquilo que mantém os jogadores unidos e interessados. É aquilo que faz com que acabe a sessão de hoje e o jogador saia da sua mesa pensando na próxima, ansiando a próxima. Para que isso aconteça, existem alguns detalhes. Porque normalmente a turma pensa, fulano é genial. Faz histórias fantásticas. Mas isso não é necessariamente um traço exclusivo de quem é gênio, de quem nasceu para aquilo. São técnicas. Você adota técnicas e a partir dessas técnicas você consegue desenvolver uma história que seja interessante. Aqui eu poderia classificar como primeira técnica é você ter um objetivo central. Aquela sua história, ela tem um porquê. Por que ela existe? O que foi que aconteceu? Por que aconteceu? Quais são as forças que estão movendo aquilo? Então você tem que ter um objetivo central, um evento principal que vai criar acontecimento no entorno dele. Esse evento principal, ou ele é algo que chega e cria uma onda de reações, ou é algo que é consequência de um conjunto de ações e até aquele evento. Quer fazer alguma observação, Gustavo? Não, por mim você está explanando perfeitamente. Então vamos lá. Imagine aí o exemplo do meu malvado favorito. O cara foi lá e roubou a lua. Então aquilo foi um evento que causou uma série de reações. Certo? Entretanto, existem um outro tipo de história que é quando você faz um acúmulo de pequenas situações. Tipo Mandalorian, por exemplo. Tipo Mandalorian. Né? Mandalorian vão acontecendo coisas soltas, certo? Em pontos distintos. E esse conjunto de coisas acaba se agrupando no final. Um outro exemplo disso é Sons of Anarchy. Não sei se vocês já assistiram. É um seriado de um clube de Não é estranho. Tu já me falou disso, mas eu ainda não assisti. Ele é um seriado de um grupo de motoqueiros. Que aparece um problema. Aí eles vão e resolvem aquele problema. Mas eles resolvem aquele problema causando outro. Perceba que o problema 1 não está necessariamente conectado com o problema 2. O que conectou os dois foi o clube. O clube chegou e conectou os dois problemas. Aí, para resolver o segundo, eles criam um terceiro. Para resolver o terceiro, eles criam um quarto. E vai uma bola de neve aumentando. E é por isso que eu sempre digo que o que move as histórias são os problemas. É você criar problemas. Não o mestre, mas os próprios jogadores também. Às vezes, resolvendo... Eu, geralmente, quando narro, eu coloco situações que, necessariamente, para você resolver um problema, você tem que criar outros. Entendeu? Por exemplo, citando essa mesa que eu narrei para os meninos, teve uma situação em que, para salvar uma vila, um dos jogadores teve que ceder o seu corpo para receber uma entidade dentro dele. Entendeu? Então isso depois gerou um outro problema, que foi a completa manipulação dessa entidade do personagem por essa entidade, entendeu? Mas sempre é uma coisa levando a outra. Eu, pelo menos, gosto de montar minhas histórias assim.
mas não quer dizer que é a maneira correta de se fazer. Existem milhares de técnicas, como o Cleber estava falando aí, você tem que descobrir a forma como você melhor escreve as suas histórias. E é isso. Uma dessas técnicas, É verdade, Arthur. exatamente. Uma dessas técnicas é quando você redige é, aquele conjunto de informações que compõem a sua história. Você pode colocar isso numa espécie de organograma. Aí você pega esses problemas e você pode, de duas formas. Eu, particularmente, prefiro começar do final. Eu pego o final e venho trazendo os eventos para o começo. Então eu pego o final. O que aconteceu foi isso aqui. E aí, na minha imaginação, eu começo a pensar, certo, mas aquilo, o que foi que desencadeou isso? Aí então eu volto um passo. E volto outro, e vou repetindo, e isso É vai. uma técnica muito boa, inclusive. Quando Porque chega lá, essa técnica é boa porque você amarra o seu roteiro para esse evento, né? Todos os eventos que você vai criar a partir do ponto final que você quer que chegue a história, vai estar amarrado nesse ponto final. Se você começar do início, começar o seu roteiro do início para o fim, esse início ele está desamarrado, ele pode ir para qualquer lugar. Mas quando você começa do final para trás, tudo que você criar vai estar amarrado a esse final. exatamente. Agora tem o seguinte: isso é uma técnica. E existem várias outras. O objetivo do nosso vídeo não é aprofundar nisso aí, porque isso aí daria um Ô, vídeo Cleaver, exclusivamente para ele. Nós vamos chegar. deixa eu te perguntar uma coisa. O áudio daqui tá atrapalhando aí? Tá fazendo algum barulho daqui? Vaza um pouco, mas não que me atrapalhe. Certo. Tá atrapalhando aí, pessoal? Deixa eu trocar aqui o lugar para ver se melhora. Porque tá uma televisão ligada lá. Pronto. Vê aí se Aí silenciou. silenciou. Pronto. Então vamos lá. Bem, isso é uma das técnicas e existem outras. Nós não vamos nos focar nessas técnicas, elas existem, mas nós não vamos nos focar porque elas consumiriam muito tempo do nosso vídeo. E aqui no Instagram a gente faz vídeo de no máximo 1 hora e tchau. Se não terminar em 1 hora, corta. Beleza. Mas um outro ponto. A sua história precisa acontecer em um cenário. Então, quando você desenvolve uma trama, parte dessa trama pressupõe que ela acontece em algum lugar. E onde é esse lugar? Certo? Sua história é algo que é versátil, ela pode caber em qualquer cenário, ou ela só cabe se um cenário tiver um elemento específico. Eu digo isso pelo seguinte: estamos jogando uma sessão atualmente onde vivemos em um mundo de fantasia medieval onde não existe nada mágico. Então, não temos criaturas mágicas, não temos habilidades mágicas. É algo muito cru. Então, além de cru, é muito específico. É muito raro você achar um sistema que preveja esse conjunto de características. O mestre em questão, que inclusive é Arthur, ele está aí na audiência, ele pegou o Tormenta 20 e usa de forma adaptada, né, eliminando as classes que têm habilidades mágicas, ou em classes mais simplórias, como por exemplo o Guerreiro, que tem, se não me falha a memória, dentro do golpe pessoal ele tem uma habilidade que é mágica, ele simplesmente ignora aquilo não existe. Mas, por fim, o,
O cenário ele é muito importante porque ele interfere na sua história. E a sua história seleciona o seu cenário. Gustavo, alguma coisa a acrescentar? Eu posso. Não, é justamente o que Clive está dizendo, que quando você vai criar a sua história, e unindo ao que ele disse no início, você tem que pegar um sistema que ou se adeque ao cenário que você está criando, ou você tem que pegar um sistema e adequá-lo, se ele não for já pronto para o cenário que você está criando, entendeu? Então, é basicamente isso. Não é isso que tu está querendo dizer? Pronto. E aí, E cada cenário tem sua peculiaridade. Como o cenário de Arthur, não estou jogando no cenário de Arthur, mas eu conheço por cima. Como o Clive estava dizendo, é um cenário que não tem magia. Então ele tem que modificar as regras do sistema para que ele se adeque às regras desse mundo. Se não tem magia, não tem classe mágica. Se não tem magia, o golpe pessoal do guerreiro, por exemplo, como o Clive está dizendo, não tem a especificação mágica da regra. Então, o mestre também é trabalho do mestre adequar essas regras do sistema para o cenário. perfeitamente. Então, um outro trabalho que o mestre tem é fazer o grupo se unir. Às vezes, as pessoas estão predispostas a andarem unidas. E aí, isso favorece a história. Mas o mestre não pode depender disso. Ele tem que ter na sua história um elemento, um evento, alguma coisa que integre esse grupo, que motive esse grupo a ir para frente. Vamos pensar no seguinte: quando nós vemos pessoas comuns pela rua e elas ouvem um tiro, elas vão lá caçar quem atirou, ou elas fogem o máximo possível do tiro. Fogem, lógico. É natural que se fuja. As pessoas vão fugir do tiro porque as pessoas temem por suas vidas. Não estou sugerindo que ninguém vá lá combater a pessoa que atirou. Não é isso, entendeu? Mas é natural que as pessoas fujam. Num cenário fantástico, num cenário de ficção, as pessoas podem ir até lá verificar o que foi que aconteceu e investigar. Mas percebam quão frágil um disparo é perante a possibilidade de motivação para os personagens estarem integrados. Entenderam? Normalmente, esse evento ele tem que ser algo mais claro, mais franco, mais aberto. Vamos supor, por exemplo, um ladrão. Um ladrão roubou bens de cada um dos personagens. E essas pessoas se conhecem porque estão caçando esse ladrão em comum. Até pegar esse ladrão, a tendência é que essas pessoas estejam unidas. Um outro exemplo é um reino tirano. Cobra imposto demais, desce a lenha nos seus plebeus. Isso motiva o pessoal numa rebelião interna. Enquanto o problema não for resolvido, as pessoas estão unidas em prol daquele inimigo em comum. Entre tantas outras motivações, mas o fato é que ela tem que existir. O seu jogo não pode estar ancorado em motivações frágeis. Você tem que ter um gatilho que una essas pessoas, além de um contrato na taverna. Porque o rei mandou. Porque eu quero. Eu gostei, achei ele bonito, achei ele interessante. Pessoa agradável, rapaz. Tomou uma cachaça comigo. Mas, eu acho também, é uma opinião minha também, que isso não é só dever do mestre. Eu acho que os jogadores também têm que ter uma parcela de bom senso para embarcar na história.
Sim. entendeu? Por exemplo, até mesmo na própria criação de personagens. Eu gosto quando os jogadores eles compram a ideia do mestre, né? Lógico que o mestre vai passar para os jogadores, ó, tô querendo mestrar uma campanha que é mais ou menos isso aqui. Você fala linhas gerais do que você pretende narrar. E, e o jogador vai lá e diz, não, aí já pega a história do mestre e já inclui o personagem dele dentro da história. Entendeu? Isso facilita muito a união dos jogadores, né? E a socialização deles, a vontade de Gustavo, permanecerem desculpa aí. juntos. Oi? Não, é porque tu deu uma travada aí. Aí eu Ah, falei é a rápido. internet daqui, é a internet. Enfim, os jogadores fazendo essa. Os jogadores tendo esse bom senso de permanecerem unidos, de entrarem na história do mestre, né, com seus personagens, facilita muito essa parte de você de permanecer, fazer com que o grupo permaneça junto, entendeu? Uhum. É, bem, o importante é que estejam juntos. E para estar Isso. junto, como o Gustavo bem colocou, os jogadores têm que entender que para a história acontecer, eles têm que estarem juntos. E o mestre tem que entender que os jogadores precisam de algo para se apoiarem para estarem juntos. Então, você como mestre tem que ter uma motivação forte que impulsione eles a estarem juntos. Pois é, Arthur botou ali na campanha que a gente está jogando, que Arthur está mestrando. Um amigo nosso, cujo apelido é Rantaro, né? Aí ele deve aparecer como Anderson. É, e nós fizemos personagens que tinham relação. Né? Meu, meu pai era um nobre que fazia minério de ferro. E Rantaro era filho do dono do barco que transportava parte desse minério. Né? Então a gente já se conhecia de infância e tal. A gente tinha essa relação. É, acontece muito quando os jogadores querem contribuir com o mestre. Com certeza, Paulo. A gente tá falando mais do estilo que a gente adota, né? Geralmente, eu particularmente, eu não gosto muito de narrar histórias sandbox, né? Que são aqueles cenários onde você solta os personagens e eles decidem para onde querem ir, se eles querem explorar uma cidade, se eles querem ir para o sul, para o norte, eles é quem vão decidir e o mestre vai se virando para tentar encaixar uma história ali, né? Eu, pelo menos, falo por mim, eu gosto de montar a minha história. Como eu disse até na live passada, eu perco muito tempo tentando elaborar uma história decente, entendeu? Eu deixo de estar com minha família, eu deixo de estar com meus amigos para estar escrevendo uma coisa interessante para ser contada, uma história a ser contada. Então, eu quero que aquela história aconteça, entendeu? Eu gosto, pelo menos, de narrar assim. Eu crio a minha história para os jogadores jogarem e eles vão acrescentando elementos a essa história, né? E aí, juntos, o grupo conta aquela história. Mas eu, particularmente, gosto mais dessa forma como eu estou dizendo. Eu não sei, Clive pode falar mais do estilo que ele gosta, que eu acredito também deve ser o mesmo. É o seguinte, eu gosto dos dois. Eu sou um cara que eu sou muito flexível quanto a isso. Porque é o seguinte, nesse ponto eu devo admitir, eu sou meio canalha. Quando eu quero mestrar uma aventura feita, o Gustavo está dizendo que ela é railroad. Eu tô falando como mestre, como jogador também gosto de sandbox, tá ligado? Mas não era nem isso. É quando eu quero mestrar uma campanha railroad, eu deixo os elementos todos conectados. Uhum. Vai naquela linha, que é isso que quer dizer, né? É linha de trem. Isso, Você vai isso. estar numa estrada pré-definida. Contínuo, pré-definido, é isso. Então, eu deixo todos aqueles elementos postos naquela estrada.
Aí os jogadores vão por livre iniciativa e dizem, mas eu não vou seguir por aí não, eu vou por cá. Aí eu dou uma improvisada tal, para que eles não tenham um, uma experiência vazia, né? Naquele caminho que eles optaram. Mas eu pego a minha estradinha, ó, encaixo na E frente deles de trago novo. ela de volta. É, exatamente. Então, eles vão ter a sensação de que estão numa sandbox, mas na verdade eles estão numa railroad. Agora, também gosto da sandbox. A sandbox eu acho ela muito interessante. E aí, para essa sandbox, o que é que eu faço? Aí eu tenho um trabalho infeliz. Né? E gostaria, inclusive, de dizer, atualmente, né, nem sempre foi assim, mas atualmente eu passo 6 meses preparando uma campanha. Então eu começo a preparar uma campanha enquanto a outra está na metade. Né? Eu também sou assim. O que é que acontece? Eu vou enchendo o cenário de eventos, de elementos, e tudo isso acontece paralelamente. Aí na Sandbox tudo isso está lá tudo emaranhado. Tem várias organizações, várias coisas acontecendo, vários interesses. E aí o camarada vai para um lado, se depara com uma coisa, vai para o outro, se depara com outra, e ali ele vai ver o que é que ele quer da vida. Existe uma história central que está acontecendo ali, mas com eventos desconexos. Lembra que eu disse no começo do vídeo que existe aquela aventura que algo acontece e causa uma onda de efeito? E Isso. existe outra que é um conjunto de coisas que converge para um único ponto? Pois é. A sandbox você está ali, com vários elementos acontecendo no mundo, mas todos eles estão convergindo para o ponto final, que é o ápice da sua história. Né? Isso. Então, eu gosto das duas, eu me divirto com as duas. Agora, para cada Inclusive, história, uma se adequa melhor do que a outra. isso. Pode ficar. Inclusive, Paulo está falando aqui que algo que ajuda a você mestrar melhor a sandbox é você jogar vários sistemas. E eu concordo com isso. Inclusive, um sistema muito bom para sandbox, que eu adoro esse sistema, é Dungeon World. É excelente para você narrar sandbox. Porém, eu não gosto de narrar sandbox. Uma campanha não, uma one shot até eu jogaria. Eu até narraria. Uma one shot sandbox ali, você e os jogadores indo para qualquer lugar e o que der deu. Mas uma campanha eu acho que dá muito trabalho, principalmente para mim. Eu não sou uma pessoa que tenho facilidade de criação. Eu demoro um pouco para criar, inclusive, por isso que eu perco muito tempo criando. Fico o dia inteiro pensando em como que eu vou fazer o que eu planejei, entendeu? Então, assim, para mim, particularmente, não funciona. Mas, inclusive, Paulo, se você, quando acabar a pandemia, se quiser narrar para mim uma sandbox, eu tô dentro 100%. Olha, agora vamos para o próximo tópico. Vamos. Inclusive, Que eu é tô perdido aqui na associado, hora, já são 8h40. certo, que é associado a... Exatamente, Paulo, exige um bom nível de experiência. Que é associado ao seguinte, a isso que a gente está falando agora, que é uma narrativa fluida e participativa. Quando você vai narrar, você precisa ter fluidez naquilo. Se você tem um roteiro escrito num caderno, num celular, num notebook, e você precisa ficar parando para conferir coisas, isso quebra a imersão. Quanto mais contínua for a sua história, menos você tiver que consultar, mais ela tiver internalizada, melhor vai ter a sua experiência como mestre. Se você Exatamente. está com aquilo lá dentro, até o improviso que Paulo falou fica mais fácil. Porque você improvisa coerentemente. Se você cria algo no improviso ali, Aleatório não é do nada. mas que tem um pé na sua história. Isso. Então, você precisa permitir que a sua história esteja lá enraizada. Claro, ninguém é um computador. Volta e meia você vai ter que consultar um nome, você vai ter que consultar uma ficha, você vai ter que fazer uma coisa ou outra. Isso é normal, todo mundo faz. Mas o ideal
é que você faça o mínimo possível. De repente, seja uma boa ter pausas no meio da sua sessão. Você está ali no meio da sessão e aquela história está acontecendo e você pega aquele evento ali e tá, dá um corte, faz uma pausa para um lanche, faz um intervalo por algum motivo que seja e você aproveita esse intervalo para revisar as coisas. Certo? Mas quanto menos você revisar durante a sessão, melhor. E aí isso abre as portas para quê? Isso abre as portas para a participação dos jogadores. Porque ninguém conta a história sozinho. Você, você planeja ela sozinho. Mas os jogadores entram nela lá e quebram seu planejamento toda hora. Quebra. Por isso que Arthur está falando aí que fez muito improviso na última sessão. Porque, de repente, você esperava que seus jogadores fizessem alguma coisa e eles não viram. Aquilo pode ser óbvio ou pode estar escondido. Mas é muito fácil da pessoa não perceber. A pessoa voltar sua atenção para outros elementos. Esses elementos podem ser interessantes ou não. Mas, por algum motivo, na cabeça do jogador deu um estalo e ele presta atenção no elemento A e não no elemento B. Isso, percebam bem, isso vai fazer com que o elemento B passe a ter uma importância que ele nunca teve? Não. Na última sessão que eu mestrei, Arthur, inclusive, ele jogando, tirou um 20 num teste de investigação num lugar que não tinha nada. Nada, absolutamente nada. Que desperdício de um crítico, hein? Aí eu vou colocar lá algo importante só porque ele tirou um 20? Não. O 20 ele faz com que você tenha um sucesso excepcional. Mas ele não faz surgir as coisas. Então, Concordo. o jogador vai participar da história. Entendeu? Mas o jogador não vai inserir coisas que na história não existiam. Ele pode mudar um detalhe da história tomando uma atitude diferente, e isso é positivo, porque enriquece a história. Quando você permite que o seu jogador faça uma descoberta que não era esperada para aquele momento, ou que ele tenha uma ideia genial para que algo seja resolvido como um atalho, algo mais fácil, ou ele tem uma falha crítica que acabe com todas as chances de sucesso numa empreitada. Tudo isso faz com que a história ande. Parece que não. Parece que falhou, que lascou tudo. Não, a história anda. Ela só não vai andar na direção que você imaginou. Mas essa participação é saudável. Ela vai fazer com que sua história seja mais rica. Gustavo, quer... Inclusive, não só as falhas e essas derrotas que fazem a história andar, como também, por exemplo, o mestre pode pegar comentários dos próprios jogadores, até pós-sessão. Sempre surge, pô, eu acho que tá acontecendo isso aqui, isso e aquilo. Aí você para e olha, porra, que filha da puta, a ideia dele é melhor do que a minha. E você pega aquilo ali e pode adaptar para a sua história, entendeu? Para tornar aquilo real, não tem problema nenhum nisso. Entendeu? Às vezes você pode pegar um elemento ou outro que o jogador tá tramando ali e adaptar na hora de improviso e encaixar. Já, isso, lógico, se couber, né? Você é o dono da sua história, você sabe o que pode incluir nela ou não. Mas é muito interessante também essa possibilidade do jogador interferir dessa forma, entendeu? Com comentários off-game. Você tem que saber aquilo que é pertinente para a sua história e aquilo que não é. Isso. E aí você faz esse filtro. Ter alguma coisa que não existia não é pertinente. Entretanto, um novo caminho, um novo rumo, uma nova visão a respeito de alguma coisa, essas podem ser pertinentes ou não, né? Mas cabe a você analisar. E é exatamente nesse momento de analisar que você tem que ser muito coerente e muito justo. Para você
não frustrar seus jogadores. Seus jogadores, eles estão lá para se divertir e é o seu papel gerar histórias interessantes, onde eles possam se permitir. Então você não vai tolher a diversão deles. Para que isso não aconteça, você, como eu disse, tem que ser justo. Então você tem que ter cuidado com os abusos. Isso. Às vezes você abusa da regra de ouro. Lembra que eu falei mais cedo que existe a regra de ouro? Às vezes você abusa. Você chega e flexibiliza demais para os seus personagens e você flexibiliza de menos para os personagens jogadores. Aquele NPC seu que está num combate e ele tem um índice de defesa, vamos lá, 20, e alguém acerta aquele ataque nele. Aí você, depois que levou o ataque, você percebe que ele foi fácil demais de acertar. Que se continuar assim, ele vai acabar sendo morto. E aí você vai arbitrariamente aumentar a CA do cara no meio, a defesa do cara no meio do jogo. Não tem sentido. A não ser que ele tenha magias de proteção, que ele tenha um escudo que ele ainda não usou. Que ele tenha coisas que a regra preveja que estão lá e que você tinha posto na ficha dele. E ele não estava usando ainda por algum motivo especial. Não adianta você mexer na defesa do cara à toa. Você mudar as estatísticas do cara porque aquilo é mais conveniente para você na hora. Você fez aquele cara para aquele cara morrer. E se aquele cara morrer fácil, não tem problema nenhum. Você ajusta na próxima. Entendeu? Não é porque você planejou que aquele cara fosse dar um nível de dificuldade X e alguém teve uma boa ideia ou tem uma ficha mais elaborada que permitiu que aquele cara fosse morto muito rápido, que é o fim do mundo, não. O cara foi lá, venceu e é da vida. O seu personagem, aquele adversário foi feito para morrer. Se não para morrer, ele foi feito para ser derrotado. Porque a história não é feita para que o mestre vença os jogadores. A história é feita para que mestre e jogadores se divirtam em conta. Agora, Clive, eu tenho uma pergunta para você. Diga lá. Nessa situação que você mesmo detalhou aí, de um combate onde há um desbalanceamento, certo? E você deixa como tá. Isso para você não acha que quebra a imersão não, se por exemplo for muito fácil um combate que não era para ser. Por exemplo, se fosse um combate final de campanha e você viu que não tá tão balanceado. E você quer lógico, que a história avance, que os heróis vençam, mas que gerasse uma batalha memorável ou algo do tipo. Tu não acha que quebra não quando é muito fácil a imersão? É porque pra gente é uma armadilha julgar o que vai ser memorável. Quando a gente está mestrando, a gente não sabe o que é que vai mexer com o coração das pessoas que estão jogando com a gente. Às vezes aquilo fica na memória de uma forma fantástica. E às vezes não. É completamente vulgar. Então, talvez vencer um camarada com facilidade fique incrustado na sua cabecinha de uma forma fantástica. Certa vez eu joguei uma campanha de vampiro. Nosso mestre da época, aí, João. João deu uma forma de aparecer. Quer entrar, João? Esse que tá no. Sônia, eu acho que é o que? A mãe dele, né? Se quiser entrar, responde aí que eu te coloco para dentro. Bem, o que acontece é que numa campanha que Paulo mestrou, beleza. Uhum. Numa campanha que Paulo mestrou, tinha um vampiro, era em Vampiro à Máscara, tinha um vampiro que estava aterrorizando uma vila. Era conhecido pelo vulgo
leopardo, se não me falha a memória. E ele aterrorizava todo mundo e tal, e não sei o quê. E aí a gente foi enfrentar ele. E um momento eu não me lembro por que foi que a gente decidiu enfrentar esse cara que estava tocando terror. Mas a gente foi lá enfrentar ele. Em uma ação, eu tinha 2 ataques. O primeiro eu errei. O segundo eu arranquei a cabeça do cara. Eu tinha garra e causava um dano muito forte, muito alto. E arranquei a cabeça do cara com um movimento. O primeiro eu errei, mas no segundo movimento, tchau. E aquele cara que era lendário morreu num movimento só. O que foi que aconteceu? Aconteceu que a gente ficou em êxtase por causa disso. A gente se sentiu muito maior do que a gente era. E isso ficou na nossa cabeça. Essa campanha gerou personagens interessantíssimos. Esses personagens viveram e viraram NPCs e contaram uma história que foi da Idade Média até o período moderno. Né? E os mesmos personagens, eles viraram NPCs e criaram uma organização de vampiros e foi-se embora. Uhum. Então, não dá pra gente adivinhar o que é que vai ser memorável. A gente tem que deixar as coisas acontecerem. Aí, se os caras vencerem fácil, venceram. É da vida. Eu, particularmente, nunca tive problema de balanceamento. Sempre as lutas que planejei sempre deram certo naquilo que eu estava pensando, né? Sempre segui o planejado, digamos assim. Nunca tive problema com esse tipo de situação, não. E espero, sinceramente, não ter. Eu gosto de planejar as coisas e elas acontecerem, entendeu? Assim, eu quero que esse combate seja um combate difícil. Então, eu planejo ele para que seja assim. Se não for, se acabar sendo muito fácil, eu não sei como eu vou reagir, talvez eu me frustre, mas talvez não, se os jogadores acharem legal, como você disse que foi interessante na sua experiência. Pode ser que também, se acontecer comigo, também seja uma situação legal, interessante também, divertida. Acontece. A gente, até na gente, às vezes a gente planeja que vai se divertir de uma forma com aquele combate estudante que vai levar os seus jogadores até os últimos recursos, né? Que vai ter aquele Isso. momento de na hora da morte o cara vai dar um golpe fatal no inimigo. Mas Exato. nem só disso é feita a emoção de jogar. E às vezes as coisas tocam a gente sem a gente imaginar que tocaria. Vai. Cleaver, eu acho que o tempo da gente está acabando. Faltam, É, acho que 3 minutos, né? E eu não sei se a gente. Eu não tô com a minha colinha aqui, porque, como eu disse, eu tô meio no improviso hoje, mas eu não sei quantos pontos ainda faltam pra gente terminar. Eu não sei se vale uma nova live. A gente chegou no último? chegamos no último. Então que ótimo. É exatamente tomarmos cuidado com os abusos na hora de desenvolver uma história. Pronto, Né? ótimo. E aí Perfeito. é disso que a gente está falando. Né? Quando a gente vai fazer o desenvolvimento de uma história, às vezes a gente tem que ter uma pessoa que seja desafiadora, mas não é para que isso se torne realidade que a gente vai abusar. Então a gente tem que ter um controle a respeito disso, ser bem pé no chão a respeito disso, para que a gente não frustre os jogadores. Porque o jogador frustrado frustra o mestre. E acaba Isso, é ninguém. verdade. Ninguém se divertindo. É a pior situação possível dentro de um RPG é as pessoas não se divertirem. Eu só queria aproveitar esses 2 minutinhos que nós temos aqui, finais, para fazer uma observação. A gente tem que ter um personagem que seja importante, que seja decisivo, que seja desafiador. E a maioria das coisas que nós fazemos, ela normalmente é esquecida. Nós temos que ter um personagem especial, mais marcante. E nós temos que ter coisas que façam com que ele fique marcante. Eu vou dar só um exemplozinho rapidinho para vocês entenderem. Numa campanha de D&D 3.5,
foi a última que eu mestrei alguns anos atrás. Eu criei um cara que era um vilão, ele era um vilão perrapado, pé de chinelo. Mas era o primeiro chefe de fase, vamos chamar assim, se fosse um videogame. Era um cara chamado Ragus Trick. Ele era um orc, líder de um grupo de outros orcs que eram salteadores. E esse cara liderava esse grupo junto com sua esposa. Aí um grupo de heróis que estava jogando se deparou com esse grupo de orcs. E levaram uma pizza categórica. E quando eles levaram essa pizza, eles ficaram com raiva do cara. E aí esse cara, mais pra frente, foi fazer seus trabalhos, né, de salteador, e esse grupo encontrou com a esposa dele, com parte desses salteadores. Aí a história foi diferente, eles mataram a esposa do cara. Esse cara veio se vingar. Ele veio se vingar, caçou os personagens até a porta de uma cidade onde os personagens iriam chegar. Derrubou todos, mas deixando vivo, dando dano não letal. Amarrou eles pendurados de cabeça para baixo. E pegou uma personagem do grupo, que era um NPC que estava acompanhando o grupo. Eu coloquei lá para cativar os meninos mesmo. Acho que o Gustavo caiu. Eita, cortou aqui pra mim. Botei ela lá para cativar eles mesmo. E ele pegou ela e decapitou ela na frente deles. Esperou eles acordarem da pizza que tinham levado, decapitou ela na frente deles. E deixou eles lá. Isso gerou um ódio. Que hoje fazem, acho que bem uns 10 anos que aconteceu esses eventos. E os meninos odeiam o cara até hoje. Eles estão falando aí no chat. Mas um personagem memorável, ele vai ser lembrado, como por exemplo, você lembrou de um personagem que você jogou numa campanha minha, você fez questão de falar aqui no início da live. Então assim, NPCs bem construídos dão um sabor especial. O ódio é bom e o amor também, né? Você gostar muito de um personagem por ele ser muito legal, ou odiar porque o cara é muito filha da puta. Isso é muito bom, porque você dá cada vez mais imersão à história. Esse exemplo que eu citei, da campanha que eu mestrei, teve os dois casos. Teve o caso da menina, que foi decapitada, que o grupo criou um amor, aí Arthur me corrigiu, são 6 anos. O grupo criou um amor muito grande, eu cativei isso neles. Inclusive o personagem do próprio Arthur casou com ela, terminou a história casado com ela. E teve o ódio que eles tiveram por Ragos. Quando eu digo que ele casou com essa menina, é porque a menina era tão importante para o grupo que eles foram atrás de alguém para ressuscitá-la. Contrataram alguém para usar a magia ressurreição. Na bem da verdade, eles fizeram uma troca por serviço. Mas conseguiram alguém para usar a magia ressurreição dela. Porque eles, de fato, amavam ela. E o Ragos, que matou-a, foi um personagem odiado. Mas foram personagens marcantes. Pessoal, a gente vai encerrar por aqui. Isso. Obrigado aí pela participação de todos. Eu desejo a todos uma boa noite. Boa noite aí, pessoal. Não esqueçam de olhar o nosso YouTube. Toda terça-feira vídeo novo. Valeu. Valeu.